Boa tarde, amigos. Neste vídeo eu vou mostrar para vocês por que a Constituição Federal do Brasil ela é a maior inimiga da liberdade, ela é os canhões do socialismo estão todos apontados na nossa cara, ela é um passo para um totalitarismo estatal. Eu vou ler aqui a Constituição Federal para você ter uma noção. O artigo 5º, para começo de conversa, né, os únicos direitos que uma sociedade livre deveria garantir se tivesse uma Constituição Federal, seria os direitos à vida, à liberdade e à propriedade privada, que é um corolário também da liberdade. Os frutos do trabalho da pessoa pertencem a elas, porque se não pertence a ela, ela pertence a outros. Ela é um escravo, portanto, ela não é livre. Aí entraria em contradição. Aqui já fala aqui no artigo 5º da Constituição Federal que todos são iguais perante a lei. A gente sabe que isso aí é uma mentira. Nós temos aí cotas sociais, nós temos cotas raciais, nós temos cota para isso, cota para aquilo, ou seja, a igualdade, nem a formal, ela é respeitada. Então, a Constituição Federal, ela é uma verdadeira carta para inglês ver. Nós temos aqui também a liberdade, veja o artigo 5º, inciso 9º, né, diz que é livre a liberdade de expressão, garante a liberdade de expressão. A gente sabe que a liberdade de expressão ela não é garantida nem nada aqui no Brasil, quer dizer, nós temos todo crimes contra a honra. As pessoas dizem, mas a liberdade não é absoluta. Mas então não existe liberdade. Quer dizer, que se eu vou falar alguma coisa, vai ofender, a pessoa vai me processar, isso é subjetivo. E já falamos também que a honra é algo que não pertence a nós, é aquilo que nós construímos de imagem perante os outros. A honra não é nossa. Nós temos aqui na Constituição Federal a garantia do direito de propriedade, mas vejam que logo no inciso abaixo diz que a propriedade atenderá a sua função social. Ora, já temos aqui uma contradição. Nós temos direito de propriedade, mas ela tem que atender a função social. O direito de propriedade é absoluto. A pessoa faz o que ela quiser com a propriedade dela. Ela é a maior interessada, é a que melhor sabe qual é o destino da sua propriedade. Veja que o Estado, mais uma vez aqui, né, quer regular isso aqui é uma propriedade. Se ela atende à função social, ela não é uma propriedade privada, ela é uma propriedade condicionada a que o Estado decida. Aqui nós temos uma Constituição toda socialista, intervencionista, que o Estado promoverá na forma da lei a defesa do consumidor. Vejam que isso aqui deveria ser livre, né? Deveria ser baseado na lei de mercado, no livre mercado. Nós temos aqui também os direitos sociais no seu artigo 6º, né? São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade, à infância. Vejam, direito social não é um direito, é um desejo. A Constituição Federal, ela, como todo positivismo, ela confunde desejos com direitos. Então, quando ela diz que as pessoas têm direito à educação, à saúde, à alimentação, vejam só, então quer dizer que ela outros são obrigados a fornecer para ela. O trabalho também não é um direito. O transporte, olha só, o lazer, ou seja, o que é o lazer?
Veja que a Constituição Federal não é só pelo caso do STF recentemente, que ela é muito... A Constituição Federal, ela é muito, além de ser contraditória, ela deixa margem a interpretações, como a questão da prisão de segunda instância, né? Mais uma vez, o lazer. O que é lazer? Eu quero um videogame, por exemplo. Eu tenho direito a esse videogame pelo Estado? Olha só. Então, quando tu diz que tu tem direito social, tu tá querendo que tu acha que as pessoas elas são obrigadas a pagar para ti. Então eu pergunto, eu sou um animal sacrificável, para que outros tenham acesso a isso? Isso é coletivismo. Isso também fere a propriedade privada e a liberdade. Veja que a própria Constituição ela se contradiz, né? Aqui tem toda uma regulação também nas relações trabalhistas, no artigo 7º, isso deveria ser livre, né? O livre mercado é a melhor proteção que existe ao empregado, né? Salário mínimo aqui é uma aberração, porque tu está tirando o emprego de várias pessoas que não conseguem produzir o mínimo necessário, né, para ter esse salário mínimo. Então, salário mínimo é um dos maiores causadores do desemprego. Então, os jovens inexperientes não conseguem mercado de trabalho, agradeçam ao Estado. Então, nós temos aqui no artigo 7º toda uma regulação do Estado. Isso aqui afasta investimentos, afasta, né, o crescimento, a geração de riquezas, né? Existe uma verdadeira jabuticaba aqui, né? Nós temos também toda uma questão da regulação do Estado na economia, bens. A Constituição Federal ela elenca como bens da União. Vejam, são bens da União os lagos, os rios e quaisquer correntes de água, artigo 20, inciso 3, os recursos naturais, ou seja, o Estado, os terrenos de marinha, recursos minerais, inclusive do subsolo, o mar territorial, tudo é bens da União. Nós tivemos recentemente o episódio os episódios ali envolvendo as questões ambientais, a questão da queima da Amazônia, lá das florestas. Nós tivemos a poluição dos mares no Nordeste com petróleo. Veja que isso tudo se resolveria se isso aqui fosse privado. Porque nós sabemos muito bem que bens públicos, bens da União, na verdade, público quem é que é o dono? Tu pode dizer que tu tem um pedaço do mar é teu, reivindicar? Não. Na verdade é do Estado, mas não é de ninguém cuida, ninguém tem a obrigação. E sabemos que o governo somos nós. Esse é o que é outra mentira. Não somos nós, porque nós não temos direito de reivindicar sobre aquele pedaço lá do mar, mas sai do nosso bolso. E políticos, a gente sabe que os prejuízos são todos socializados com o povo, né? Então isso tudo se resolveria, essa questão ambiental, se fosse privado. Agora nós vamos passando. Veja que a Constituição Federal ela é uma Constituição socialista, é uma Constituição que ela deveria ser limitada a poucos artigos, mas ela é abrangente, ela regula aqui, intervém na economia, até na livre iniciativa ali, e nas liberdades individuais, quando ela diz que, por exemplo, que os filhos são responsabilidade dos pais e do Estado. Ora, os filhos são dos pais, não tem nada do Estado, não tem nem concorrente, não deveria ter nem concorrente. Os filhos é responsabilidade dos pais.
vamos ver aqui mais, a Constituição Federal, ela... O artigo 173 da Constituição Federal, ressalvados os casos previstos nessa Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessário aos imperativos da segurança nacional ou de relevante interesse coletivo. Vejam que aqui está subordinada ao Estado a atividade econômica. Artigo 170, a ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano, na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos a existência digna, conforme ditames da Justiça. Observado o seguinte princípio: propriedade privada e logo abaixo função da sociedade privada. Então, uma coisa anula a outra. A livre concorrência. Isso aqui é uma mentira. Outra mentira. Nós temos monopólios estatais. Nós temos aí várias atividades aí econômicas que são monopólios do Estado, a atividade de exploração de petróleo, de minérios, né, como exemplo. Olha aqui, a pesquisa, artigo 176, as jazidas em lavra ou não e demais recursos minerais e os potenciais de energia constituem propriedade extinta do solo para feito de exploração e aproveitamento e pertencem à União. Vejam, e garante ao concessionário, ou seja, o Estado se interferindo aqui, né, na atividade econômica. Constitui monopólio da União, artigo 177. Nós temos aqui a pesquisa, o lavro, enriquecimento, reprocessamento, industrialização e comércio de minérios e minerais. A pesquisa, lavra de jazidas de petróleo e gás natural. Vejam! Depois as pessoas perguntam por que a nossa gasolina é tão cara? Porque nós não temos livre concorrência, né? Nós temos uma propriedade monopolista aqui do Estado. Então, amigos, a nossa Constituição Federal, ela é um verdadeiro socialismo, né? Nós temos aqui também toda uma questão de política, por exemplo, da organização política. Nós temos 513 deputados, mais 80 e tantos senadores, ou seja, isso tudo garantido aqui pela Constituição Federal, ou seja, mais custos ainda para o contribuinte, né? Entre aspas, né? Contribuinte, que a gente não tem opção. Então, ela regula que ela cria todo um custo para as pessoas pagar, todo impostos, né? Ou seja, nós temos que pagar toda para que precisa 513 deputados e 80 e tantos senadores, né? Isso fora aqui os ministérios e todos. Então vejam que a Constituição Federal, outra coisa que a Seguridade também, a Seguridade ela deveria ser privada. O Estado não tem que cuidar da Previdência, cada um tem que cuidar da sua Previdência. E nós sabemos que é um verdadeiro esquema de pirâmide. O INSS, tu contribui, mas chega no final, tu vai recebendo cada vez menos. A segurança deveria ser privada. A saúde, artigo 196, a saúde é o direito de todos e dever do Estado. Ou seja, vejam que é uma Constituição que ela é uma hipocrisia, é uma Constituição para inglês ver. Nós sabemos que isso aqui já é utópico, saúde universal já é algo utópico, é impossível que todas as pessoas sejam atendidas, é um serviço, um bem, como todo bem é sujeito à escassez.
Ou seja, nega a lei econômica da escassez, né? E aí nós temos aqui também o salário mínimo, diz que vai atender todos, vejam só, o salário mínimo atender moradia, alimentação, vestuário, lazer. Eu pergunto para vocês, isso aí atende tudo? Isso não atende. Então vejam que é uma Constituição para bonito só. Aliás, como todas as leis socialistas, positivistas, né? Então, meus amigos, é isso. Eu acho que nesse vídeo deu para vocês terem uma noção de como a nossa Constituição ela é intervencionista, ela é socialista, né? E vejam que a educação também, aqui fala sobre o Estado, a intervenção do Estado, inclusive na família, como forma subsidiária. Eles podem alegar, isso é tudo, eles podem alegar que tu não está educando bem o filho e simplesmente for lá, está entendendo que isso aqui dá margem para intervenção do Estado, inclusive nas famílias, né? Então, amigo, eu acho que nesse vídeo ficou bem claro, né, que a Constituição Federal ela é um empecilho para o desenvolvimento do Brasil, ela é intervencionista e ela é socialista. Muito obrigado.